Eu falei faraó, e faraó. Ó, se você for assistir essa live depois, eu não sei se vai ficar salva, mas se a gente decidir deixar salva, se você for assistir depois, você pula 5 minutos, porque eu vou cozinhar o galo aqui, 5 minutinhos, mas eu acho que não vai ficar salva não. Mesmo assim, vai que, né? Amor, tem que ver esse negócio do barulho aí. Vai que, então, enquanto isso a gente vai batendo um papo aqui. Hoje nós vamos conversar sobre granulomas e uso de Nopul. Publicar aqui, vou fixar o comentário. Fixei o comentário e vou citar arroba. Você fecha aqui, faz um favor? Sim. Nopul e arroba Suvi Piercer. Tá. Obrigado. Tá bom? Hã? Tá bom assim? Tá bom assim. Eu não gosto no seu cabelo. Um negócio no meu cabelo? Rapaz, o duro é que eu nem tenho cabelo. Como é que prende negócio nesse cabelo aqui? Já tô ficando, ó as entradas aqui. Deixa eu ver, parece que a Suvi já tá na área aí. Vamos recebê-la com uma salva de palmas. Se você não bater palma aí na sua casa, você é paia. Só quem bater palma que é top. Vamos lá. Cara, eu adorei esses filtros. Adorei esses filtros, meu. Quer ver? Vamos ver outro filtro de faraó aqui. Meu, adorei. Olha esse aqui que top. Fiquei. O retorno da múmia, hein? Deixa eu tirar esse filtro daqui, porque senão ele pesa a live. Ah, tem esse filtro aqui também bacana pra você usar, ó. Estudando piercing, 1% todo dia. Max, 1% não é pouco, não? Depende, mano. Pra quem tava continuando igual sempre foi, 1% não é pouco, não. Agora vamos chamar a Suvi. É só aceitar o convite que eu te envio que você já entra. Olá, Olá, tudo bem? tudo bem? Que bom. E cadê o bebê? Tá descansando? Sim, Ai, que senão delícia. isto foi aqui organizar a maminha e tudo para estar disponível a esta hora. Perfeito, a gente teve que fazer quase uma tática de guerra para conseguir organizar a sua agenda, né? É verdade. Que legal. Suvi, conta pra gente quem é a Suvi. Olha, antes de começar, quero-te agradecer o convite e esta Sim, oportunidade, não é? Para estar, em primeiro lugar, para estar aqui contigo e para poder falar também um bocadinho na nossa língua sobre estas coisas. E vamos, não em inglês nem em árabe, que é a língua que fala no Egito, perfeito. mas em português. Ah, no Egito é árabe? É um árabe do Egito. Há vários tipos, Eu assim pensei como o que fosse inglês. aquela língua que. Pensei que eu fosse aquela língua que eu vejo no filme. É isso mesmo. Ah, Percebe-se que legal. assim quase nada. Entendi. Cara, obrigado pelo seu tempo e pela sua disponibilidade. Acredito que essa união agora, mais do que nunca, se tornando mundial aí dos body piercers, a gente tem muito que aprender de um lugar para o outro, de uma realidade para outra. Alguns colegas passam mais por alguns tipos de caso do que outros, devido ao local, área geográfica que estão, né? A gente vai falar disso também. E nós temos muito que somar. Então, a Suvi é uma professora de Educação Física, formada em Educação Física, que começou a viajar pelo mundo, a dar aulas pelo mundo. Passei 5 anos em Timor e há 3 anos, sensivelmente, este seria o 4º ano,
fui para o Egito, precisamente para lecionar, para ensinar educação física numa escola. Entretanto, foi-me colocado o desafio de me tornar piercer. Sim. Por que não? Então, aproveitei uma vida a Portugal, fiz uma formação e comecei, que acho que como todos deveriam, a tentar aprender mais, porque acho que qualquer curso que a gente tire nunca é suficiente. Então comecei a pesquisar, a ler, a ver vídeos, a informar-me, falar com outros piercers, a pesquisar muito, ver muitos Instagrams, muitos vídeos, muitos YouTubes e comecei cada vez a aprimorar mais, até ao ponto de o ano passado, quando vim a Portugal, fui convidada para eu dar formação num centro de formação certificada, que muito bem tem tem formação de tatuagem e body piercing, o que é muito bom, que é raro. E comecei também a dar formação e o que estou a gostar imenso, porque consigo transmitir tudo aquilo que vou aprendendo, que é sempre, cada dia que passa, cada vez mais, não é? Porque temos que perceber que esta indústria é uma indústria que não para, embora infelizmente haja muita gente que tira o curso e pronto, já sei tudo. E então temos que, porque aquilo que eu aprendi já é diferente daquilo que eu estou a fazer e já é diferente daquilo que eu estou a ensinar. Portanto, já evoluí e passaram-se 3 anos. Por isso, aqui. Agora vim a Portugal para ter a minha bebé e pronto, tenho estado por aqui e tudo aflito para eu voltar para o Egito, porque lá não é assim muito bom, não há muitos bons piercers, não, pronto. Talvez. Perfeito. Pronto, Falou tudo. Pois, é isso. Nós já falámos, eu já te disse mais ou menos como é a realidade lá. Vamos falar um bocadinho sobre isso para as pessoas também perceberem. Mas pronto. Eu penso que, independentemente do mercado onde nós atuemos, devemos sempre tentar fazer o melhor e ser o melhor possível. Mesmo que custe um bocadinho mais, mesmo que os nossos preços tenham que ser um bocadinho mais caros e não se tenha tantos clientes como gostávamos, mas acho que é fundamental marcarmos a nossa posição e mantermos profissionais. O mercado melhor, o mercado que apresenta coisas melhores, normalmente é um mercado, vamos chamar de mercado de luxo. Esse luxo não quer dizer que sejam joias de ouros com diamantes, etc. Mas é um mercado que tem um certo luxo, que tem mais vantagens e qualidades para atender para o cliente, para oferecer para o cliente. Esse mercado, normalmente, não é um mercado que todos os clientes vão fazer. Então a gente acaba atendendo um pouquinho menos, só que com mais qualidade. Aqui no Brasil, pelo menos para mim, tem sido assim. Como é que tem sido a sua experiência nesse sentido? É assim, no Egito em si, eu se calhar sou a que tenho uma melhor prestação de serviços, uma melhor qualidade em termos de joias, devo ser a única que tem produtos de aftercare, devo ser das únicas que tem joias em titânio, sou a única que trabalha com no pool, devo ser das poucas que esterilizam material, que usa autoclave e ultrassom. Por isso é um mercado completamente diferente. Mas é um mercado que é muito forte. Eu acredito que assim como o Brasil, não vejo esse mercado assim tão grande aqui em Portugal. As pessoas fazem os piercings, mas assim como também já falei contigo, acho que é muito o piercing nas lojas de tatuagens, não há... e são muitos os tatuadores que fazem o piercing e não há alguém que somente faça piercing, que somente seja especializado em piercing. Para perceberem a realidade do Egito, os médicos, só porque sabem usar uma agulha para as funções deles, eles próprios consideram-se piercers. E então eu tenho imensa gente que vem com problemas, porque seguem o meu Instagram, ou alguém lhes fala, um amigo, e eu já resolvi imensos problemas, infelizmente, por um lado, felizmente por outro, porque acabo por conseguir ajudar. E eu pergunto, então onde é que fizeram? Foi um doutor. E imensas vezes já me chamaram doutora, e eu digo, não, atenção, eu tenho um post, inclusive,
Para quem quiser seguir o meu Instagram, está em inglês, porque eu também não falo árabe, e então o inglês é a língua mais acessível. E tem precisamente um highlight que tem a ver, um destaque, desculpa se algumas vezes me sair assim o inglês, Sem problema. que é precisamente piercers não são médicos e médicos não são piercers. Assim como os médicos têm Uma coisa, formação, para a área deles nós eu temos. não sei, desculpa, Sim, eu sim. não sei se aí acontece isso, mas eu vejo que no Brasil, como o body piercer é uma profissão que está entrando em destaque, as pessoas estão percebendo que é possível adentrar este mercado, que não tem só um pessoal que está começando, uma galera assim, não, tem gente boa, tem empresário bom, tem gente com visão de mercado adentrando nesta profissão, ou investindo nessa profissão de alguma forma. Aqui acontece muito de uma pessoa falar assim, eu já sou tal coisa, eu já faço tal função, então eu consigo fazer essa função aqui também. Consegue, é possível. Mas o fato de você ser, por exemplo, eu sou teólogo, não tem nada a ver com piercing, mas o fato de você ser, por exemplo, enfermeiro não te habilita necessariamente a ser body piercer. São cursos diferentes, são estudos diferentes, é possível fazer os dois, mas seria interessante que você estudasse as duas coisas de uma forma que você tivesse as duas habilitações. Uma para ser enfermeiro, médico, cabeleireiro, podólogo, o que fosse, e outra para ser piercing, para ser piercer. O que você acha disso? Não, eu concordo plenamente, porque assim como eu não posso dizer que sou médica só porque sei usar uma agulha, não é? Portanto, porque são coisas específicas, as formações são específicas. Os médicos podem perceber da sua área, mas não podem até perceber da parte da anatomia, mas depois não têm a formação específica que é necessária para um piercer. Saber a angulação, o tipo de metal, o tipo de agulhas, as joias, os cuidados, etc. Porque para tu perceberes, para perceberem, não é? No Egito, o uso de antibióticos não é necessária a prescrição. Não é necessária a receita médica. Podes ir a uma farmácia, na frente da farmácia, e pedir um antibiótico. E os médicos receitam. Os médicos dizem, os médicos, os chamados piercers, nas lojas, etc., aconselham a pessoa a pôr antibiótico num piercing. Portanto, para perceber. Você já sai de lá com piercing e uma receita que às vezes nem é necessária. Se o piercing for bem feito e não tiver nenhuma ocorrência, claro, só cuidar e basta, ele vai cicatrizar. Sim. E nem sai com a receita, porque não é preciso. Eles dizem, vai à farmácia e compra fungicide, acho que é fungicide, uma coisa assim, que é uma pomada, não é? Um creme, uma pomada que nem se deve usar, com antibiótico, porque vai cicatrizar o piercing. Portanto, completamente os cuidados de pós-piercing são completamente contraindicados o que a maioria faz. A Agora uma dica que eu vou... é feita em casa. Junta água da torneira com sal de mesa e está feita a solução salina. Uma dica que eu vou dar pro pessoal aqui é o seguinte. Durante algum tempo, eu fiz piercings e, sabendo, não tinha tanta noção, eu associei o uso de medicamento com piercing. Max, a função do médico é lá, ele pode falar de remédio, eu estou falando da função de body piercer. Durante algum tempo eu associei. E eu percebi que no meu caso, quando eu fiz isso, eu simulava uma cicatrização. Usava aquela pomadinha que todo mundo usa, usava outra coisa, simulava uma cicatrização. Dava 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, o cliente voltava para o estúdio com o mesmo problema, porque aquele medicamento, que naquela época eu não sabia e indiquei sem ter essa noção, ele simulava, daqui a pouco parava o efeito dele e o cliente voltava com o problema porque eu não havia resolvido o problema. E é sobre esses problemas que a gente quer conversar hoje, né, Suvi? Deixa eu te dar uma dica. Pode ficar tranquila com relação aos comentários que o pessoal enviar, porque eu vou lendo e anotando, daí você fica mais tranquila para poder falar, tá bom? Ok. Eu nem estava a olhar para os comentários sequer, ainda não vi se enviaram algum. Não, tranquila. Eu gosto de avisar porque eu sei que você não é muito de fazer live e às vezes isso pode te distrair ou te fazer se perder.
Uma dúvida que na verdade, é a primeira vez que eu estou a aparecer com a minha cara no meu canal. Perfeito. Precisamente por isso, porque sou professora e depois acumulo, então as pessoas no Egito podem achar assim um bocadinho estranho porque faz uma coisa e outra. Então mantive sempre chamado low profile, mas acho que tem que começar a aparecer mais. O meu 1% que aprendi contigo também inclui isto. Que legal. Uma coisa que a gente sempre tem A gente não. Algumas pessoas no Brasil acabam tendo a ilusão, isso existe uma ilusão, formado pelo cinema, enfim, que a gente acredita, não, em tal lugar, em outro país, em outro continente, tudo é melhor, tudo é mais bonito, as pessoas sabem mais. Algumas pessoas podem ter essa ilusão, e eu já tive também. Como que é o mercado do piercing e a média dos body piercers, assim, a diferença entre Brasil e Portugal? Existe alguma diferença? Como que funciona? Eu acho que existe. Em termos de formação, não, em termos de prestação de serviço, ou em termos das regras, eu acho, e por isso é que eu sigo muito os piercers do Brasil e sigo alguns piercers de Portugal e infelizmente não sigo muitos e gostava, até nem tenho tanto conhecimento de piercers, então tanto os piercers em Portugal como no Brasil, mas o que eu noto é que as exigências em termos de biossegurança no Brasil são muito maiores que em Portugal. Como eu sou uma pessoa por natureza exigente, eu prefiro seguir as boas práticas daquilo que se faz no Brasil, porque sei que é um nível já mais acima do que aquilo que se faz em Portugal. Estando eu num nível aqui, que é o Egito. Portanto, aqui faz-se quase 0, aqui faz-se quase 100 e aqui no Brasil já se faz para lá de 100, acho eu. Aquilo que eu tenho conhecimento. Portanto, acho que esta junção que nós agora estamos a tentar fazer entre o Portugal e o Brasil, espero que também seja um bocadinho para impulsionar que os piercers de Portugal que queiram também elevar um bocadinho mais a sua qualidade, sigam um bocadinho o que é feito no Brasil, já vi que também em Itália e em Espanha também a exigência em termos de biossegurança é mais alta. Aqui não há legislação específica para os body piercers, para as tatuagens e acaba por não ser... não é preciso fazer, então não faço. O que acontece, eu sempre falo para os colegas, é o seguinte: o Brasil tem uma das melhores legislações de vigilância sanitária do mundo. O Brasil é referência em várias áreas da vigilância sanitária do mundo. E isso não é colocando o Brasil acima nem abaixo, nada. Respeito todos os profissionais e acredito que essa melhoria, assim como você está fazendo, e tantos outros colegas de Portugal, tem o Shark e tantos outros, essa melhoria está mais ligada ao profissional do que ao local onde ele atua. Porque eu posso seguir a lei da onde eu estou e aprender uma coisa sobre a lei de outro lugar e seguir um pouquinho dela também. E aprendo de outro e coloco. E vou colocando melhorias que eu vou aprendendo em diversas fontes, né? Tu falas muito neste aspecto de tornares melhor profissional. E eu noto isto. Eu no Egito... as pessoas procuram precisamente, apesar dos meus preços serem um bocadinho mais elevados, porque eu não tenho como não fazer, e aliás, os preços que eu pratico no Egito são baixos em relação àquilo que o piercing me custa a mim, porque todo o material é comprado nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, em Portugal, portanto eu levo tudo para lá para poder usar, ou seja, isso tem mais custos para mim. Eu não posso cobrar 30 reais um piercing quando ele a mim me custa 30 ou me custa 25, não é? Eu tenho que cobrar muito mais. Falando em Portugal, não posso cobrar 15 euros ou 10 euros como cobram no Egito, quando a mim me custa 20 para levar o material para lá. Portanto,
apesar de ter esses preços mais elevados, as pessoas começam, quem não me conhece pergunta o orçamento. Então quanto é que custa o piercing aqui? E eu digo, e eu faço questão, a minha mensagem standard é, o piercing no Helix é 25 euros, com joia básica, porque inclui logo a joia, com joia básica, material profissional de piercing e devidamente esterilizado. Envio logo esta informação. E há pessoas que nem respondem, há outras que dizem, mas é tão caro, e eu explico o porquê. E há pessoas que já sabem, já estão à espera disto, porquê? Porque já falaram com amigos, e eles sabem, não, eu vou à Suvi porque eu sei que ela tem a melhor qualidade em termos de joias e de segurança. Vêm... Sabe... Pode falar. Não, vêm ter comigo precisamente por isso. E porque tenho no Sabe uma coisa que me ajudou muito? Quando as pessoas me buscam, eu pergunto, você já conhece meu trabalho? E aí quando elas respondem que não, eu mando pro Instagram e não respondo mais. Você já conhece meu trabalho? Não. Dá uma olhadinha para você conhecer e manda o Instagram e fico quieto. Aí ela demora um pouquinho, tem gente que demora 5 minutos, tem gente que demora 2 horas, tem gente que demora 2 dias e eles voltam e perguntam o preço. Depois que eu comecei a fazer isso, várias pessoas fecharam orçamentos um pouco mais caros. Por quê? A pessoa ainda não tem referência do que é o trabalho que eu estou oferecendo. Quando ela entra com essa referência, que é ver o Instagram, que é ver a rede social, independente de onde a pessoa compartilhe seu conteúdo, ela vê essa referência, ela já volta com uma outra visão. E aí as pessoas passaram a fechar mais orçamentos comigo, acredita? Esse é o meu 1% de hoje. Boa dica. Tá. Porque eu tenho muitas perguntas que às vezes me fazem no direto e eu pergunto, eu tenho esta resposta nos meus destaques, vai ver, porquê que não vais ver? E muitas das vezes as pessoas não veem. Não veem, não veem. Eu vou te contar uma coisa, aqui, entre amigos. Eu não vi todo o material que você já gerou. Eu sei. E eu acho que você também não viu todo o material que eu gerei. Também não. E eu acredito que os colegas aqui também não viram o meu material, nem o seu, nem a gente viu deles. Não todo. Tem algumas perguntas que quando elas repetem muito, eu recebi a mesma pergunta 3 vezes na semana, vou fazer um post sobre isso. Bem explicativo, receptivo para cliente que está chegando. Quando as pessoas me perguntarem várias vezes, eu vou mandar aquele link. Tanto é verdade que quando o pessoal começou a me perguntar sobre um piercing específico, eu criei um canal específico para compartilhar sobre aquele piercing. Acho que você participou disso. Claro. As pessoas começaram a me perguntar, eu falei, tem muita gente perguntando, como é que eu compartilho isso? E aí criei um canal específico para falar sobre esse tema. Eu faço isso também muito, quando me mandam mensagem, estou com um problema no granuloma. E então eu logo a seguir posto, relembro este destaque, mesmo para... A Maria falou aqui que viu todo o meu conteúdo. Cara, eu tenho mais de 5.000 fotos no Instagram. É coisa pra caramba. Então tá. E no Egito, no Egito e no Brasil também, em Portugal também, e em todo lugar do mundo, um problema que não para... Ele diminui, mas não cessa, é o granuloma. Acontece aí? Muito, muito. Para teres noção, eu quando fui para o Egito, eu trabalhava 90% com joias de aço cirúrgico. E não tinha os problemas que comecei a ter, eu não, mas acaba por ser meus, porque sou eu que realizo os piercings e como profissional que sou, gosto de dar um bom serviço piercing, não é? De acompanhamento aos clientes. Então eu comecei, aquilo começou-me a mexer comigo, começou-me a transtornar o facto de ter tanta gente a voltar para trás, a dizer, tenho um granuloma, tenho um problema. E eu, alguma coisa eu tenho que fazer aqui, porque eu não quero constantemente os meus clientes voltem para trás com problemas. Eu quero que eles voltem para trás para fazer mais piercings, eu quero que eles voltem para comprar mais joias, para dizer que gostaram, para trazer amigos. Então eu disse, não, eu vou começar a trazer joias de titânio. Então eu comecei a fazer a transição para as joias de titânio e agora é precisamente o contrário. 90% das minhas joias são em titânio
e 10% em aço, porque ainda estou a vazar o estoque, ainda estou a terminar o estoque do aço cirúrgico. Porque agora, cada vez mais, acho que aquilo que é a diferença em termos de custo do titânio para o aço cirúrgico, acho que não compensa a dor de cabeça que depois vamos ter com os clientes não estarem satisfeitos. Ó, nós estamos fazendo a transição aqui de um tema para o outro. A gente bateu um papo, se apresentou e agora a gente vai começar a falar sobre a questão do granuloma e tal. Se você está aqui nessa live, você que está assistindo, já teve problema com isso e quer evitar que algum amigo tenha, ou se você lembrou de alguma pessoa ou de algum cliente, não importa, te indico a chamar colegas de profissão, mas se lembrar de alguma outra pessoa não tem problema. Nós estamos em 58 pessoas, se cada um chamar 2, nós vamos ter bastante gente aí aprendendo sobre esse tema e podemos evitar ou ajudar de alguma forma. E você pode fazer sua parte chamando 2 pessoas aí, tá? Chama só 2. Só 2 pessoas que você gosta. Se não quiser chamar ninguém também, não dá nada não, vamos fazer a live igual. Como é que é a cicatrização? Vamos começar falando por ela. A gente fez um furo, o corpo vai ter duas ações ali principais. Ele quer se livrar daquele problema. Ou ele joga fora, ou ele isola. Existe uma função do corpo também, do sistema imunológico, que é a fagocitose. Ele vai querer comer aquela parada ali. Quando o agressor é grande demais para ele comer, ele vai começar a formar aquela bola para isolar, né? Umas células mais inchadinhas ali vão começar a se unir para formar aquilo e tentar isolar e parar aquela agressão. Esse, basicamente, assim, num resumo bem a grosso modo, seria a formação do granuloma. Você quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Eu costumo dizer aos meus clientes, para eles terem noção, porque muitas das vezes, especialmente, não sei se é o que acontece no Brasil, mas no Egito, às vezes são um bocadinho descuidados. Fazem um piercing e pensam que ele cura sozinho. Na realidade, o nosso corpo tem capacidade de cicatrização independente de nós termos algum cuidado, se não criarmos nenhum trauma. O problema é que nós no dia-a-dia não conseguimos isolar de todo para que não haja nenhum trauma de alguma forma. E eu costumo dizer, não se esqueçam que um piercing é uma ferida aberta. E é uma ferida aberta com um objeto estranho lá dentro. E esse objeto estranho, o corpo tem que dizer ou quero ou não quero. Se nós colocarmos um objeto estranho que seja nocivo para o corpo vai reagir de uma forma muito maior para conseguir rejeitar. Se nós colocarmos um material que seja, ok, não tão nocivo, o corpo vai dizer, ok, então posso manter esta coisita aqui e então vou cicatrizar à volta e vou ficar aqui mais bonitinho. E tento brincar um bocadinho com a situação, mas para perceberem que eles têm que ter cuidado com o piercing. Não pode ser, é 50% o profissional, 50% o cliente. Não é? Nós fazemos os nossos 50%, mas se o cliente não fizer, não há um bom profissional nenhum piercing que não dê problema. Entendi. Essa questão eu também gosto de ilustrar, vou fazer só mais uma ilustração. Você é professora? Não sei como é que são as crianças na sua escola, mas lá na escola que eu estudei, olha a Emily aí, lá na escola que eu estudei, o Zeca também está aí, tem tantos outros colegas aqui. Na escola que eu estudei era assim, quando chegava um menino ali, se ele fosse gente boa, o pessoal ia dar um gelo nele. Se ele fosse gente boa, deixava ele no cantinho dele quietinho. Isso chegou um corpo estranho, chegou uma joia nova, o corpo vai dar uma olhada, se for de boa, ele vai deixar quietinho. Mas se for da treta, eles vão tretar. O que é o piercing da treta? É um piercing de um material ruim, com uma angulação ruim, a gente já vai falar sobre isso. Que, por exemplo, uma joia de qualidade duvidosa. A joia não precisa ser ruim, brother. Se ela for duvidosa, se você não tem certeza do que você está trabalhando, já é ruim. E como é que temos a certeza? Através do quê? Do laudo, né? Do laudo, de conhecer Hoje em dia, laudo virou uma coisa meio nebulosa.
É. Aqui no Brasil tá assim. É. Porque, vamos dizer que dá doido no Max hoje, eu falo que eu vou vender joia. Só para quem estiver a assistir em Aham. Portugal, nós não temos muito uso da palavra de laudo, ou pelo menos há quem não conheça. O laudo é a certificação, é o relatório de certificação da qualidade de qualquer coisa, que neste caso é do material, do metal da joia. Portanto, isto é importante. Aham. E muitas vezes não pedimos a certificação, não pedimos o tal laudo das joias aos nossos fornecedores. Muitos deles até nem os têm, porque eles também têm a sua origem duvidosa. Por isso, Aham. eu acho que era o que tu ias falar agora, que é ter confiança também no fornecedor e ir para fornecedores de confiança. Isso. Exatamente. O laudo aqui no Brasil, ou certificação, apesar de muito útil e necessária, ela se tornou uma coisa um tanto quanto duvidosa, porque se der na doida do Max e falar, ó, isso aqui é minha joia, e não é de plástico não, você tá vendo que é de plástico, eu vou falar, não, isso aqui é feito de adamantium, da garra do Wolverine, e aqui tá o laudo. Eu escrevo qualquer coisa no laudo, isso aqui passa a ser adamantium. Muito mais do que o laudo, mas muito mais do que o laudo mesmo, é necessário que se tenha confiança no profissional e o profissional ter confiança no seu fornecedor. Sim. Eu acho Muito que mais, assim. se tivermos confiança no Pode falar. profissional, conseguimos vender qualquer coisa ao nosso cliente. Se ele confiar em nós, mesmo que não conheça o produto, ele sabe que se estamos a apresentar este produto é porque ele é bom. Então ele vai confiar e vai pôr. Tu falas muito essa E questão confia. das pessoas trocarem agora, passarem do aço para o titânio. Como é que vou passar? Eu acho que primeiro que tudo nós temos que ser bons profissionais. E ao sermos bons profissionais, quando damos as duas opções ao cliente, se nós forçarmos um bocadinho a barra para ele comprar o titânio e explicando o porquê, ele vai acreditar em nós e vai seguir as nossas instruções. Se tiver algum cliente vendo essa live, brother, na boa, quando você compra titânio é mais caro, mas quem ganha mais não é o body piercer, é você. É. Quando você coloca titânio, ele é mais caro, mas a gente paga mais caro. É. Eu não mudo o preço. Atenção. Quem ganha com isso é você. É. E assim, a confiança, agora para os profissionais, Desculpa, a confiança que deixa-me você... só corrigir. Não mudo o preço, não. Eu não mudei o preço quando fiz a alteração do aço cirúrgico para o titânio, eu não alterei os preços dos meus piercings. Agora, claro que se a pessoa quiser uma joia com brilhante, com Swarovski, etc., aí sim vai pagar a diferença da joia. Mas a joia básica, eu não alterei os meus preços. Comecei foi a prestar um serviço com maior qualidade. Agora, para os body piercers, um toque. Confiança se conquista com verdade. Confiança se conquista com verdade. Vai pegar joia, você está procurando o melhor ou o mais em conta? Vai pegar joia, você está conversando num grupo lá com 200 pessoas. Como é que está o feedback da joia e da empresa? Com relação à qualidade, com relação à cicatrização. Isso só para a gente refletir. Será que você está pegando a joia no melhor lugar? Porque senão, brother, se você não tiver essa confiança no seu taco, você nunca vai encaçapar a bola. Se você não confia no seu taco, você nunca vai encaçapar a bola. E aí, pode acontecer de às vezes você está falando, o meu cliente não está querendo. Então, mas você está confiando na sua parada? Você pegou do melhor fornecedor, você conhece esse fornecedor, você conhece o laudo, você conversou com outros profissionais? Toque para os piercers então. Porque uma das coisas que pode dar problema para a formação do granuloma, e a gente já falou de vendas também, é a joia. Tanto o seu material, e aí a gente fala também do acabamento. Uma joia com polimento ruim, uma joia muito desgastada, ela também pode facilitar que esse piercing fique machucando, gerando granuloma de corpo estranho. E ela pode, esses risquinhos da joia, que a gente praticamente só consegue ver com a lente macro ou no microscópio, pra gente é microscópio. Para os germes, para os micro-organismos, isso é gigante, porque eles são microscópicos. Num risquinho de uma joia pode ter uma galera de micro-organismos que a gente nem imagina. Daí a importância também da joia de rosca interna.
que também foi outra sim. alteração que eu fiz. Comecei a procurar fornecedores de joias em titânio com rosca interna, para criar Aham. menos trauma na pele. Sim. E a joia de rosca externa, ela acaba servindo como o furinho dela acaba podendo encher. Quando você tem uma joia de rosca interna que casa perfeitamente, ela pode até, vamos dizer, lacrar É. a entrada ali, né? O tamanho da joia. Colocar uma joia de um tamanho inadequado, o que você acha disso? Casos que eu já presenciei, já resolvi imensos. E vê-se Ah, muito isso nos furos com pistola. Depois também vamos falar sobre isso um bocadinho. Mas nós sim. temos, como profissionais, e os clientes não percebem isto, e nós também temos que lhes explicar a importância de fazer um piercing com um piercing inicial com uma joia maior para permitir o inchaço natural que vai acontecer, que depois desse inchaço aparecer, o cliente é importante que retome para fazer a redução da haste. Portanto, isto tudo deve ser explicado. E às vezes nós temos que perceber que o lóbulo não é standard, por exemplo. Não tem a mesma espessura, o meu, o teu, o de outra pessoa. E quando nós compramos joias de um tamanho só, porque ou não temos uma joia daquele tamanho, mas vou fazer na mesma porque senão perco o cliente, eu acho que já o perdemos ao pensar que podemos fazer o piercing com aquela joia que é incorreta. À partida, se sabemos que é incorreto, não fazemos. Eu já tive situações em que não tinha a joia adequada, ou porque era muito grande e ia criar muito atrito, ou porque era muito pequena, e não fiz. Simplesmente pedi desculpa ao cliente, dei-lhe outras alternativas, antes de perder o cliente, antes dele ir embora, dei-lhe outras alternativas, fazer outro piercing, etc. Mas é preferível do que estar a fazer com uma joia incorreta. Portanto, temos que sempre pensar, temos que medir. O nosso melhor amigo, um dos nossos melhores amigos, é o paquímetro. Quem não Aham. tem, comprar um paquímetro, medir bem a anatomia do cliente, medir bem o tamanho que precisamos de joia e deixar sempre o espaço de segurança para não utilizarmos uma joia incorreta, porque vamos ter problemas a seguir. Duas joias que assim, eu não tinha eu demorei para perceber que a culpa era da joia, que era culpa da joia não, culpa era do Max, que o Max não sabia, que o Max não se informou naquela época e deu problema. Argolinha de nostril, aquela argolinha perfeita. Aqui a gente chama de argolinha de arame. Arame sabe o que é arame? Sim, é De igual. cercar uma casa. Aham. Eu não uso. Argolinha de arame e ferradura circular barbel de 1.2 por 8 na hélice. Isso me deu muito problema. Hoje quase não atuo com joias circulares para perfuração standard na hélice. Quase não atuo praticamente não atuo com essas joias para perfuração standard, para perfuração inicial, na hélice com joia circular. Por quê? A gente faz o furinho reto, vem a joia apertadinha, abre 2 buraquinhos aqui que ficam abertos. Nessa parte onde é feita a abertura, normalmente vai gerar granuloma. Normalmente não é na parte que está apertando. É na parte que está sobrando. Aqui em cima. E também acontece quando a gente coloca uma joia muito pequena dela morder o local, dela apertar. Isso, muitíssimos casos de problema por causa de escolha de formato de joia. Calibre também. Sim. Grossura. Sim. Porque se a gente pega uma joia muito fina, é mais fácil, lembra da briga da escola? Quando o cara é muito pequeno, é mais fácil de bater ou de jogar ele fora. Então a gente costuma, opta por uma joia um pouco mais calibrosa, na medida do possível, que isso facilita bastante a cicatrização.
Vou dar-te o exemplo do que se passa no Egito. Um dos piercings mais se realizam é o do nostril. E querem a argolinha fininha de arame. Não é? Eu não faço. Sim. Eu faço a perfuração do nostril com a joia reta. Procurei e consegui arranjar a solução para quem quer o aspecto de joia circular com o D-ring ou o G-ring. Eu uso o D-ring. Há pessoas que até chamam a mesma coisa, mas o G-ring é aquele que fica mais ou menos aberto assim. O D-ring é mais assim, faz mesmo um D. E o fornecedor com que eu trabalho mais é a Quality e eles têm o D-ring em titânio e é perfeito para quem quer ter um visual de nostril com argola, mas na realidade por dentro tem uma joia reta que está a fazer a cicatrização perfeita. E muitos dos meus clientes até depois deixam, em vez de trocarem para a argolinha, até deixam aquela porque sabem que é mais seguro. Quando o piercing está realmente totalmente cicatrizado e já passou um bom tempo, aí sim eles arriscam a trocar para a argola. Mas eu tenho também muitos clientes que vêm com o furo rasgado, porque essa argolinha de arame acaba por, ao longo do tempo, rasgar o furo que era assim passou a estar assim, assim, porque rasgou, e eu até tenho alguns que vêm, porque uma amiga falou, vêm trocar e eu faço o alargamento da joia de 1.0 para 1.2, para colocar a argola. Você tem usado o 1.2 aí para as aplicações, então? Sim. É muito Você raro. está fazendo com o quê? Com o dedo. Labret? Sim, ou com o D-ring. Eu percebi que aqui no Brasil tem uma cultura, não sei se aí o pessoal usa muito, joia de nostril de 0.6. No nostril? Aqui as pessoas... 0.6. Ah, 0.6. Aqui se usou muito. Não, no Egito 0.8. Muito. 0.8. Sim, muito. E a gente está migrando, tentando repassar esse pensamento de que se a joia for um pouco mais calibrosa, uma cicatrização isso vai ser melhor para o cliente, para o profissional, para a cicatrização em geral, e ambos ganham com isso. E estamos tendo mais facilidade para conseguir joias 0.8, pelo menos 1.0, para ir tirando essa cultura gradativamente. Uma coisa importante, quando a gente tem uma cultura enraizada, se a gente vai muito de frente, ela fixa, ela cristaliza. Então, se essa cultura já existe aí na sua cidade, se está na joia 1.6, pega uma, 0.6, pega uma 0.8 e vai mudando assim, meio que devagarzinho. Porque ninguém vai reclamar se você está usando, era 0.6, agora é 0.8. Ninguém vai nem perceber, só você e a cicatrização. Depois, vai para 1.0, tudo um passinho depois do outro, 1% todo dia. Isso. Então, a gente comentou que as causas do granuloma são joias, material, acabamento, o laudo e o fornecedor. E a anatomia é uma coisa que, com o tempo só, que a gente vai acabar percebendo, né? Sim. Aprender... Pode falar. Muitas das vezes eu tenho clientes que aparecem no estúdio e querem fazer um piercing e às vezes é difícil dizer-lhes que não é possível fazer aquele piercing porque a anatomia não permite. Infelizmente, o que se passa aí muito quem quer só ganhar o dinheiro sem ter o cuidado de cuidar do cliente, que faz o piercing só porque o cliente quer, independentemente, vê que a anatomia não permite, mas faz. Eu acho que nós, enquanto profissionais,
devemos e temos a obrigação, acho que temos a obrigação de dizer, olha, não é possível. Eu vou dar um exemplo. Eu tive uma cliente que me trocou as voltas, como nós dizemos aqui em Portugal, trocou as voltas de uma maneira que até hoje eu me sinto um bocadinho frustrada como é que ela me enganou desta forma. Ela queria muito um industrial, porque também é outra moda no Egito, queria muito um industrial. E ela, quando chegou ao estúdio, preencheu a ficha de anamnese, que é importantíssimo, também sou a única que faço. Quando chegam ao meu estúdio dizem, ai, que profissional que tu és. Portanto, já ganho ali mais um estatuto, muito profissional, só porque apresento uma folha no início a perguntar os dados, a perguntar as doenças, os problemas, etc. E ela mentiu nessa ficha de anamnese, que é um risco que nós corremos. E ela queria muito e eu disse, olha, a tua orelha não permite um industrial muito estável, vai no futuro poder criar problemas. E ela queria um industrial mais angulado e só conseguia fazer se fosse mais cá em cima. Eu dei-lhe as opções e ela não queria e eu disse, olha, ou faço assim ou não faço. E então ela lá aceitou e eu fiz o possível, ali no limite. Quando termino, estou a dar-lhe as informações dos cuidados, do aftercare, e ela diz, então eu sou diabética. Não preencheu na ficha? Não, mentiu. Pois, eu já sabia. E eu disse, bem, o que é que ela foi fazer? Portanto, nós corremos esse risco, infelizmente. Eu disse prontamente, olha, se és diabética, nem deverias ter feito o piercing, mas eu queria muito para o meu casamento. Resultado, casou com um granuloma enorme em cada lado, não quis tirar o industrial. Durante mais de um ano eu tive a acompanhar, sempre, ainda continuo a acompanhar. Neste momento ela já tirou. Felizmente já conseguiu, passado mais de um ano, perceber que não valia a pena. Aplicámos o no-pull, fizemos tudo o possível até ela perceber que não é possível. E eu sempre lhe disse, e ela, quando decidiu tirar a joia, ela disse-me, eu tenho noção, Suvi, que tu sempre me avisaste desde o início, sempre me disseste que eu ia ter estes problemas, e eu tive, mas eu não quis acreditar. Eu achei que eu conseguia ser melhor. Mas ela conseguiu enganando. Uma coisa, eu não sei como é que é a legislação dos países que você atua. Aqui no Brasil, é possível que se faça uma perfuração numa pessoa que tem uma condição de saúde como a diabetes, por exemplo, como que eu trabalho. Se a pessoa me diz que tem uma condição de saúde, não importa qual seja, eu sempre digo o seguinte, já que você levantou essa questão, vamos pedir uma autorização do médico que te acompanha? Uhum. Levantou questão de saúde, vamos pedir uma autorização do médico que te acompanha? Isso é uma coisa que é importante para mim. Levantou questão, qualquer questão de saúde, eu tenho o que seja, a condição de saúde que seja, por favor, vamos ver com o seu médico. O cliente vai insistir, eu vou repetir. Me traz uma autorização do seu médico e ele pode insistir o quanto for, eu continuo fazendo. Nesse caso, seu foi diferente, ela não tinha dito, né? Mas aproveitei o gancho para falar sobre isso. Então, falar do médico, eu tive uma atriz muito famosa no Egito, que através de uma cliente minha, que é amiga dela, me contactou. E claro, uma atriz muito famosa, isto vai ser muito bom para o meu nome no Egito, como piercer. Ela veio e ela tinha um nostril. Teve em tempos. Sim. Quem fez? O doutor, o médico. E então como é que o médico lhe fez? Fez tão bem que em vez de fazer a perfuração com a angulação correta dos 90 graus, furou até à cartilagem. Resultado, ela fez uma operação plástica ao nariz, para redução do nariz,
e teve que tirar o piercing e queria voltar a fazer. Só que a cicatriz interna estava precisamente no sítio onde eu tinha que perfurar. Sim. E ela insistiu que queria. E eu disse, eu não vou fazer. Enquanto não trouxeres algo, não falares com o teu médico e ele não disser especificamente que eu posso fazer a perfuração na cicatriz. E então ela falou com ele e ele disse, não podes fazer na cicatriz, mas podes fazer um bocadinho mais acima, ou seja, da mesma forma que ele fez incorretamente, mais acima e que ia perfurar novamente em direção à cartilagem. E eu disse, olha, não Sim. vou fazer. E não fiz, perdi a oportunidade de se calhar chegar a outro mercado, mas não fiz. E nem com a autorização do médico, porque também percebi que aquele médico não era de confiança para... Não. Era bom médico, mas não era tão no piercing, né? É. Então tá. Duas coisas assim que eu quero falar com o pessoal. A primeira, quando você diz não para um cliente e você justifica e explica o motivo, muitas vezes esse cliente na hora pode ficar chateado, mas depois ele pode entender e voltar para você com outros clientes. O que eu tenho de clientes que eu não faço a perfuração e eles voltam com outras pessoas, são muitos. Ontem eu postei uma foto que a pessoa me salvou meu número, Max o Chato. Porque eu explico, eu falo, se for legal eu faço, se não for eu não faço. Essa pessoa já me trouxe tanto cliente e ela chega no estúdio e ela fala na minha cara assim, eu trouxe você aqui, pro amigo, eu trouxe você aqui porque esse cara é chato, mas ele faz o serviço direitinho. Então, as minhas consultas levam uma hora. Perfeito. Dizem, não tenha medo de parecer... Não tenha medo de parecer chato. Outra coisa, se você é do caderninho e está anotando, que nem eu anoto aqui, muitas vezes a gente fala assim, eu fiz para não perder o cliente. Na verdade, meu irmão, você não está preocupado com o cliente, você está preocupado com venda, você está preocupado com faturamento, tá? Porque se você sacanear um cliente, se fizer um trampo errado, você já perdeu esse cliente. Mas perder o cliente ou perder a venda é menos importante do que perder sua reputação. Se você começar a fazer o trampo zoado, o que vai pro beleléu é sua reputação. Sem a sua reputação, você não sobe de nível. Você vai baixando de nível. E logo, logo, você vai estar tendo que fazer os piercings que, se quiser continuar no mercado, vai ter que fazer alguns piercings que, assim, não são os que você gostaria para que sua carreira escalasse. Suvi, a gente falou pouquinho mais da metade dos temas que a gente tinha combinado, que a gente tinha comentado, mas assim, a live vai cair. Você consegue voltar para uma próxima? Posso? Então, eu vou derrubar essa aqui e a gente já volta para a próxima. Ok. Beleza? Joia. Valeu. Suvi. Oi. Antes de eu terminar, o pessoal tá pedindo para deixar salvo. O que você acha? Pelo menos até amanhã? Por mim é na boa. É de boa, então, né? Tá, até tem amanhã, que falar assim, né? De boa, mano. É de boa. De boa. Então até amanhã, na próxima live que eu for fazer, eu já tiro essa aqui do ar. Quem viu, viu. Valeu.